Amém? Os irmãos podem se assentar no nome do Senhor. Amém? Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na casa do Senhor, na sua presença, para falarmos um pouquinho do seu amor, né, irmãos? Daquilo que o Senhor tem feito por nós em momentos difíceis. Mas o Senhor tem o seu trabalhar na vida da igreja. O Senhor tem o seu momento, a sua maneira de agir na nossa vida. E temos que entender isso. Deus, Ele age da maneira que Ele apraz agir, da maneira que Ele quer agir. E Ele está agindo na nossa vida nesses últimos dias. O Senhor, Ele tem sido fiel para conosco. Estamos aqui, estamos alegres, porque o Senhor não tem nos desamparado. Em nenhum momento o Senhor tem nos abandonado. Ainda que olhamos as situações difíceis, mas o Senhor, Ele tem nos ajudado, tem nos fortalecido. O que não tem faltado em nossas vidas, principalmente, é a presença do Senhor. Porque Ele não abandona o seu servo, Ele não abandona aquele que clama a Ele, Ele não abandona a sua igreja. Ele disse aos seus discípulos, quando Ele ia subir ao céu, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a promessa do Senhor e é promessa fiel até os dias de hoje. Em momentos que a igreja não pode estar totalmente presente na casa do Senhor, mas a presença do Senhor está com a igreja todos os momentos. Seja aqui, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja onde nós estivermos. A presença do Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos renovando, nos avivando, nos alegrando. Em momentos difíceis, muitas das vezes sentimos fracos, falhos, entristecidos pelas circunstâncias que passamos, mas o Espírito Santo do Senhor, Ele nos alegra, Ele nos fortalece. É motivo de nos regozijarmos no Senhor, que ainda que por momentos difíceis que a igreja passa, que o mundo passa, mas a igreja faz parte dessa situação, dessa circunstância que o mundo está passando, mas o Senhor é fiel e nada tem nos faltado. Somos testemunha disso, nada tem nos faltado. O Senhor, Ele cumpre a sua promessa na nossa vida. Ele está conosco, né, irmãos? E em meio a isso tudo que estamos passando, o governo buscando medidas para se tomar, para acabar com essa circunstância, com esse vírus que está assolando o mundo, mas a solução de todo problema é Jesus, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a fonte da vida, Ele é a água da vida, é Ele, somente Ele é o caminho. Homens buscam caminhos tortuosos, né? Buscam uma porta aqui, uma porta acolá, buscando acabar com essa situação, mas quem pode acabar com a situação é Jesus, porque Ele está no controle de tudo, né? Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida. Mas que possamos continuar buscando ao Senhor, que possamos continuar clamando ao Senhor. Clamamos neste momento. Quantos estão necessitados? Quantos estão em dificuldades, em enfermidades têm assolado? Quantos? Mas o Senhor tem desamparado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aleluia. Ainda que passamos por enfermidades, irmãos nossos desceram na sepultura devido a essa enfermidade. Mas será que Deus desamparou aquele que desceu à sepultura? De maneira nenhuma, né? Descer à sepultura na presença do Senhor é maravilhoso, é vitória alcançar isso. Descer à sepultura na presença do Senhor, né? Quem dera, aleluia, não que eu almeje morrer, mas a gente busca isso. Um dia nós vamos descer à sepultura, aleluia. E quem dera eu alcançar isso na presença do Senhor, para que naquele grande dia possamos ouvir o Senhor chamar o nosso nome e nós subir juntamente com a igreja do Senhor para estar com Ele para toda a eternidade. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo na terra. Caminhamos aqui, passamos por as aflições aqui, mas o nosso alvo é estar com Ele para toda a eternidade. Amém? Mas Deus colocou no meu coração uma palavra conhecida pela igreja, que se encontra no livro de Êxodo.
no seu capítulo 2, no versículo 23, 24 e 25. O livro de Êxodo vai nos falar da escravidão do povo de Israel, ou melhor, da libertação do povo de Israel. Mas Deus falou comigo essa palavra, e Deus tem algo para falar conosco também nesta noite. Amém? Êxodo, capítulo 2, verso 23, 24 e 25. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, Êxodo 2, 23. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém, irmãos? É uma palavra que é conhecida pela igreja. O povo estava escravo no Egito. Mas vamos contextualizar este momento que o povo de Israel está vivendo. A Bíblia vai falar em Gênesis que Deus usou José para ser governador do Egito. Devido à fome que aquela terra ia passar, Deus abençoou a José, usou José no Egito, e José foi constituído governador do Egito. E ali José leva toda a sua família para morar no Egito, devido àquelas circunstâncias, propósito de Deus. E o povo de Deus começa a crescer no Egito, né? Descendências, vêm mais descendências, e o povo cresce no Egito. José morre, Faraó, que constitui José como governador, morre, e os tempos vão se passando. E a Bíblia vem nos falar que o novo Faraó se esqueceu de José. A descendência de José vem crescendo, mas Faraó se esquece de José, quem era José, o que José fez. Mas o povo começa a crescer. E os novos faraós começam a se espantar com o crescimento do povo, vendo que o povo está grande em número, está poderoso. E os novos faraós começam, devido ao crescimento do povo, e com medo do crescimento do povo, Faraó começa a colocar o povo como escravos, em servidão. Começa a subjugar o povo em trabalhos de escravidão. E ali o povo, cansado daquela circunstância, começa a clamar ao Senhor. Começa a clamar ao Senhor para que o Senhor venha libertar o povo daquela escravidão. Mas uma coisa que me chama a atenção nisso é que Deus, tudo está no controle das mãos do Senhor, tudo está no controle de Deus. E havia uma promessa de Deus para Abraão sobre essa circunstância, sobre o que estava acontecendo com aquele povo. Vamos lá em Gênesis 15, 13 e 14. Deus vai falar com Abraão sobre o que está acontecendo com o povo aqui. E havia uma promessa de Deus para Abraão e para a sua descendência. Louvado seja o nome do Senhor. Essa escravidão que está acontecendo com o povo, o que o povo está sofrendo, não é simplesmente por acaso. Estava no propósito de Deus, estava na permissão de Deus que isso acontecesse. Havia uma promessa de Deus para Abraão. Gênesis 15, 13 e 14 diz assim: Então disse a Abrão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Então, irmãos, tudo está no controle do Senhor. O que o povo estava passando, Deus sabia que aquele povo ia passar.
Havia um propósito de Deus para aquilo que estava acontecendo. Louvado seja Deus. O povo não estava sofrendo simplesmente porque estava sofrendo. Deus já tinha avisado Abraão: a tua semente vai servir a um povo. Ela vai ser afligida, ela vai sofrer. Aleluia, durante 400 anos. Mas eu vou libertar aquele povo. Havia uma promessa, irmãos. E aqui eu vejo que passou-se os anos. Aleluia, desde o momento que José morreu até este momento que acabamos de ler, passou-se os anos, 400 anos. Mas Deus não se esqueceu da sua promessa a Abraão naquele momento. Deus, ele não se esquece das promessas que ele tem feito na nossa vida. Nós podemos nos esquecer, mas o Senhor, ele não se esquece. Ele não se esquece, irmãos. Pode passar os anos, pode passar os séculos, ele vai cumprir a sua promessa na vida do homem e na vida da mulher. Aleluia, nós simplesmente devemos ficar firmes, buscando ao Senhor, confiando que ele há de cumprir. Qual é a promessa que ele fez na tua vida? Aleluia, a salvação do teu marido, a salvação do teu filho, aleluia, a libertação do teu filho das drogas, do teu marido da bebida, da tua esposa, irmãos, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Eu me lembro, vou usar o exemplo do irmão Pedro, me permita. Eu me lembro que quando eu era jovem, frequentava a casa da nossa irmã Ângela. O nosso irmão Pedro ainda não servia ao Senhor e a nossa irmã Ângela clamava ao Senhor. Por quanto tempo ela clamou pela salvação do nosso irmão Pedro? Passou-se os anos, passou-se o tempo, nosso irmão Pedro está aqui, louvando e exaltando o nome do Senhor. Então, irmãos, vale a pena continuar perseverando em clamar ao Senhor, porque a promessa que ele fez, ele vai cumprir. E aqui em Êxodo capítulo 3, no capítulo 2, 3, ele está cumprindo a promessa que ele fez a Abraão. Abraão, em Gênesis 15, ele está cumprindo, porque ele é fiel na sua promessa. Aleluia! E tudo está no seu controle. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia! Essa pandemia que acontece no mundo não é surpresa para Deus. Ele sabia de todas as coisas, irmãos. Ele sabe que a igreja, ele sabia, e ele sabe que a igreja a um momento não poderia se reunir no seu corpo completo, no templo, aleluia, aleluia, mas ele está no controle e ele vai dar vitória para a igreja. O que a igreja não pode deixar de fazer é buscar o Senhor, é estar na sua presença. Aleluia, ainda que na minha casa, ainda que no meu serviço, eu tenho que estar na presença do Senhor, porque Ele está todos os dias conosco, todos os dias, aleluia, em todo momento. Não podemos, aleluia, deixar de estar na presença do Senhor, sabendo que Ele está no controle. Essa pandemia, as situações que acontecem neste mundo vai passar e está no controle do nosso Deus, mas a igreja tem que ficar firme. O povo estava orando, o povo estava clamando, o povo estava sofrendo e clamando ao Senhor, confiando, e veio vitória para o povo, aleluia, e vai vir vitória para a igreja. Mas eu não quero me deter nestes detalhes, aleluia. Se clamarmos, Ele nos ouve. Se clamarmos, Ele escuta o nosso clamor. O povo clamou. Alguns fatos que eu estou trazendo desse versículo que a gente leu. Primeiro, Ele está no controle. Segundo, Ele cumpre com a sua promessa. E terceiro, se clamarmos, Ele vai ouvir o nosso clamor. Seja onde estivermos, seja o momento que for, seja na situação que for, Ele escuta o clamor do teu povo. A Bíblia, aqui no versículo 25 que nós lemos, diz assim: e atentou Deus para os filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam clamando, tempos clamando, e neste exato momento, atentou Deus para os filhos de Israel.
Quem sabe no clamor de que nós clamamos hoje, o Senhor vai se atentar para a sua necessidade. Quem sabe é hoje que o Senhor vai se atentar para, aleluia, para a necessidade que você veio buscar dele nesta noite. Não sabemos o momento, temos que clamar a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as coisas vão acontecendo. Deus chama Moisés para libertar o povo. Moisés vai para o Egito, aleluia, para libertar o povo, vai falar com o faraó. E uma coisa que me chama também muita atenção, que está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 21, é onde eu falei para os irmãos, Deus está no controle de tudo. Deus, ele trabalha da maneira que ele quer trabalhar. E muitas das vezes nós temos, não que entender, mas nós temos que compreender e aceitar a vontade de Deus na nossa vida. É por isso que muitas das vezes nós reclamamos, nós murmuramos, porque nós queremos que Deus haja da nossa maneira. E não é. Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar. O povo clamou libertação, mas não foi a libertação conforme o povo queria. O povo queria sair do Egito e entrar numa terra boa, mas aprove ao Senhor levar o povo por um caminho que Deus escolheu levá-los. Aleluia! Temos que entender isso na nossa vida. Deus, ele trabalha de uma maneira que muitas das vezes não entendemos, mas temos que aceitar e compreender e louvar a Deus por isso, porque ele está trabalhando e no final disso o nome dele há de ser glorificado. Mas em Êxodo capítulo 4, versículo 21, diz assim, o que me chamou muita atenção: e disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas, aqui que me chamou a atenção, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o meu povo. Por que Deus endureceu o coração de Faraó, se Deus chamou Moisés para libertar o povo? Havia um propósito de Deus no endurecimento do coração de Faraó. O nome do Senhor ia ser glorificado. Aleluia! Deus estava trabalhando de uma maneira que muitas das vezes Moisés, não sei, talvez não compreendesse o trabalhar do Senhor, mas o nome do Senhor tinha que ser glorificado. Deus, através do endurecimento do coração de Faraó, Deus trouxe as pragas do Egito, que os irmãos conhecem, as 10 pragas. Vidas morreram, os primogênitos do povo dos egípcios morreram nessas pragas. Muitos ali sofreram com essas pragas. Aleluia, o povo do Senhor, o povo de Israel estava isento das pragas. Deus estava guardando o povo. Na praga do anjo da morte, a Bíblia fala que Deus mandou os israelitas matarem um cordeiro e passarem o seu sangue nos umbrais da porta. Isso é uma figura da morte de Jesus, da morte de Jesus, do sangue dele na nossa vida. Aonde o sangue dele, ele nos lavou com o seu sangue, e a morte não pode mais nos tocar. Aleluia! Aleluia! Então isso me chamou a atenção. Deus endureceu, ou seja, Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar na nossa vida. Muitas das vezes não é como queremos, ou muitas das vezes não é como pensamos que vai ser. Será que vai ser desse jeito? Será que vai ser daquela maneira? Deus vai abrir uma porta para mim, mas eu quero assim, assim, assado. Mas Deus faz de outra maneira. Deus vai me curar da minha enfermidade, mas vai ser assim, assim. Muitas das vezes Deus age de outra maneira, permite que você vá para o leito do hospital e lá o nome do Senhor é glorificado. Quanto testemunho que nós ouvimos assim. Quantas vidas que foram salvas porque o servo do Senhor ficou enfermo e Deus permitiu ele ir para o leito do hospital. E lá ele falou do nome do Senhor e vidas foram salvas. Então, Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar. Não compreendemos. Aleluia, muitas das vezes no momento não entendemos. Mas ele tem. A palavra do Senhor nos fala que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor maior que os nossos caminhos. Aleluia. Devemos apenas glorificá-lo, exaltá-lo, esperar o livramento que ele vai nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus, ele traz
pragas para o Egito. Aleluia. Depois dessas pragas, aleluia, os primogênitos morrem, o primogênito do faraó morre e ele libera o povo para sair do Egito. E o povo sai do Egito. O povo que clamou, o povo que buscou. Eu quero enfatizar isso nesta noite. O povo que clamou ao Senhor. O povo que buscou o Senhor saiu do Egito. Só que o mesmo povo que clamou, o mesmo povo que buscou, é o mesmo povo que murmurou. É o mesmo povo que viu o livramento do Senhor, viu o mar se abrir. Ô irmão, que maravilha ver o mar se abrir, irmãos. Eu estou no meio do mar, eu vejo 2 paredes de água e o povo passa pelo meio. Que maravilha! Que maravilha! Mas é um povo que murmurou. Aleluia! Estamos passando por momentos difíceis. Irmãos, e nós estamos vendo que muitos estão deixando os caminhos do Senhor. Estão aproveitando que as portas da igreja estão fechadas, estão restritas. Estão deixando o Senhor, estão desanimando. Estão parando, estão mudando. Irmãos, é tempo de buscar. O mesmo povo, é tempo de clamar, é tempo de estar na presença do Senhor, ainda que não possa estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, mas no meu lar, eu tenho que buscar o Senhor. Porque se eu não buscar o Senhor, aleluia, se eu não estiver na sua presença, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer espiritualmente, muitos estão morrendo, porque estão deixando a presença do Senhor. Um povo que clamou, um povo que buscou, um povo que viu o livramento, um povo que viu maravilhas do Senhor, um povo que viu o maná descer do céu, se alimentou, um povo que contemplou as suas vestes, elas não se desgastavam, seus sapatos não se desgastavam, aleluia. Mas um povo que murmurou, é o mesmo povo que pereceu no caminho, não alcançou, aleluia, a terra prometida. Recebeu o livramento, recebeu, aleluia, o sustento do Senhor, mas não recebeu a vitória final. Não entrou na terra prometida. Aleluia. Como está a nossa vida nesses últimos dias? Estamos às portas, o Senhor está voltando para vir buscar a igreja. Está voltando para muitos. Estamos recebendo notícia de irmãos nossos que estão descendo a sepultura. Esse mês mesmo, irmão nosso desceram a sepultura do nosso ministério. Irmãos que a gente conhecia. Nosso irmão João Rangel, estava com ele no curso de teologia ali, ele preparava o café. Hoje desceu a sepultura. Irmão, mais irmãos nossos aí descendo a sepultura. Amanhã, depois de amanhã, mais irmãos vão descer a sepultura. Ou seja, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. E como está a nossa vida diante do Senhor? É um povo que viu o Senhor operar, irmãos. Um povo que viu o Senhor trabalhar. Aleluia. E ele estava escravo no Egito. Olha a situação do povo. Ele estava escravo, ele estava sofrendo. Aí ele clama ao Senhor. Deus o tira do Egito. Vai para o deserto, começa a enfrentar dificuldade, quer voltar para a escravidão, quer voltar para o sofrimento. Irmãos, o livramento que o Senhor deu na nossa vida e continua dando. Quantos livramentos? Vamos desanimar? Vamos olhar para a dificuldade? Vamos olhar para o inimigo que vem à frente? Não, vamos confiar no Senhor. Vamos depositar verdadeiramente a nossa confiança. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Ele é. Ele não era, ele não será, ele é. Ele é, irmãos, ele continua sendo, ele vai continuar sendo até a vinda dele nas nuvens do céu. Quem muda somos nós. Quem fraqueja somos nós. Aleluia, quem varia somos nós. Aleluia, nós que pensamos em parar, mas não, vamos confiar nele, porque ele tem vitória para a igreja. Não vamos nos desanimar, irmãos. Aleluia. Eu notei aqui até um versículo de um hino que a gente louva bastante, e é o que traz aqui em figura para este povo. É o que traz em figura para esses últimos dias. A igreja louva esse hino com tanto fervor. Mas muitos louvam, mas louvam da boca para fora. Eles não meditam na letra deste hino. É um hino bem conhecido pelos irmãos. Um hino que é louvado pela nossa irmã Lauriette.
ainda que para te servir eu tenha que chorar. Irmãos, um povo que saiu do Egito, conquistou o que ele estava pedindo, mas no momento que ele enfrentou dificuldade, ele quis voltar para trás, ele não quis mais servir ao Senhor. Ele começou a murmurar, começou a questionar, falava para Moisés: por que você nos tirou de lá? Estava melhor lá. Começou a lembrar da carne do Egito, começou a lembrar dos legumes do Egito. Mas e o sofrimento que eles estavam passando? Será que os prazeres do Egito era melhor que o sofrimento? Quando eles estavam lá não era. Eles queriam sair de lá, mas como encontrou dificuldade no deserto, quis voltar para trás. Aleluia. Irmãos, ainda que para servir ao Senhor eu tenha que chorar, vamos chorar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele recolhe as nossas lágrimas. Ele recolhe as nossas lágrimas. Não é em vão o seu choro. Não é em vão a dor que você está sentindo. Continua chorando, continua sentindo dor, mas continua na presença do Senhor. Aleluia, continua servindo ao Senhor. Ainda que não possa estar na casa do Senhor, mas na sua casa, no seu serviço, onde você estiver, continua, porque a vitória virá. A Bíblia nos diz que as aflições do tempo presente não há de ser comparada com a glória que nos está preparada. Se eles pudessem, se o povo pudesse contemplar a terra que estava preparada para eles, talvez eles não parassem. Não sei. Quando Deus ele chama Moisés e pede para escolher os 12 espias, eles foram espiar a terra. A terra era boa, não era? Fruto bom. Irmãos, trouxeram o cacho de uva que um só não podia carregar. Irmão, que terra boa, manava leite e mel, mas olhou para a dificuldade. Olhou para o povo grande que estava na terra. Olhou com seus olhos carnais. Não foi assim que Eliseu disse para o mancebo: Senhor, abra os olhos do mancebo para que ele vejam. Porque ele estava questionando: grande é o exército inimigo. Mas quando Deus abriu os olhos dele, o que ele viu? Um grande exército de cavalos de fogo. É assim o nosso Deus, Ele está conosco. Não importa o inimigo que esteja na terra. Não importa, era a promessa do Senhor. Eu darei a terra à tua semente, Abraão. Era promessa e Deus ia dar. Deus ia dar. Mas o povo tinha que passar pelo caminho que o Senhor projetou para o povo. Aleluia. E o povo murmurou. O povo voltou. O mesmo povo que orou. O mesmo povo que clamou. O mesmo povo morreu no deserto. Aleluia. Deus ele tem nos tirado do Egito. Estamos peregrinando nessa terra. Não fazemos parte dela. Só que as situações que o povo enfrentou, as dificuldades, nós enfrentamos também espiritualmente. Enfrentamos. Ou materialmente. As lutas, as dificuldades. São muitas, irmãos. São muitas. E há de ser muitas até a vinda do Senhor. Mas nós vamos chegar lá. O Senhor, Ele prometeu para a igreja: estarei convosco. Mas a igreja não pode desanimar. Não desanima, irmãos. Não desanima. Ele é o nosso refúgio. É Ele a nossa fortaleza. Muitos estão esperando nos governos. Muitos estão esperando no presidente da república. Muitos estão esperando no prefeito. Vai conseguir a vacina. Vai conseguir o remédio. Irmãos, é no Senhor o nosso refúgio. É no Senhor a nossa fortaleza, é nele. É nele que ainda, aleluia, que ainda que eu desça a sepultura. Não foi isso que Jó disse? Que ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Nele eu confiarei. Vieram, aleluia, a Jó dizer: Jó, o seu pecado te trouxe nessa situação. Jó, você está nessa situação por causa do teu pecado. Aleluia. Será que Deus não sabia que Jó era fiel? Será que Deus não sabia o coração, a integridade que Jó tinha no seu coração a Deus? Deus sabia. Por que Deus disse para o diabo: Tu conheceste meu servo Jó? Servo muito fiel.
Deus sabia que Jó era fiel, mas Deus permitiu Jó passar por aquela situação. Deus permitiu. Você acha que Deus não sabia que Abraão era fiel também? Aleluia. Em relação ao seu filho Isaque, Abraão, me oferece seu filho Isaque, se tu me amas. Dá o seu filho Isaque, oferece ele para mim. Será que Deus não sabia? Deus provou o coração ali de Abraão, mas Deus sabia. Mas Deus permitiu que isso acontecesse na vida de Abraão. E Abraão foi fiel ao Senhor. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus permite. Que Deus permite que aconteça, irmãos. Eu vou voltar na situação. Deus, Ele está no controle de tudo. O mundo está no controle do Senhor. Deus está permitindo. Mas o nome dEle vai ser glorificado na minha vida. O nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Aleluia. Vidas através dessa situação estão se achegando a Deus. Também tem vidas que através dessa situação estão se afastando de Deus. Deus, Ele tem os seus motivos. Deus, Ele tem o seu trabalhar. Não sabemos. Mas o nome dEle vai ser glorificado. A igreja vai glorificar o nome do Senhor. Mas permaneça firme, irmãos. Permaneça firme. Aleluia. A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se, irmãos. Cuide-se. Porque a Bíblia também nos fala que o diabo brama ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Nós temos um adversário. Como vencê-lo? Jesus venceu por nós. Apenas devemos confiar, estar na presença do Senhor. O diabo não pode nos tocar se Deus não permitir a ele. Deus permitiu ele tocar em Jó, porque Deus permitiu. Não foi o diabo que quis tocar em Jó, não, vou lá tocar em Jó, não. Deus permitiu o diabo tocar em Jó, na família de Jó, nos bens de Jó. Mas Deus deu vitória para Jó. Então, tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. O mundo está sofrendo por permissão de Deus. Quem está buscando Deus neste momento? Quem quer buscar a Deus, irmãos? Quem quer buscar a Deus? Qual é o homem? Ah, não, eu vou buscar a Deus. Eu quero buscar a Deus. Em situações fáceis. Até nós, muitas das vezes, se não vigiarmos, nós não vamos buscar ao Senhor. Queremos ficar na nossa vida confortável. Queremos ficar na nossa vida fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele permite coisas acontecer para que a igreja desperte e vá buscar o Senhor. Quem sabe, não sei, se o povo de Israel não tivesse aperto de escravidão, se eles iam buscar o Senhor, não sabemos. Mas Deus permitiu a escravidão vir ao povo, para que o povo clamasse ao Senhor. E o povo libertou o Egito. Mas eu quero deixar uma coisa bem enfática. O mesmo povo que clamou foi o mesmo povo que murmurou e morreu no Egito. Então vamos continuar firmes no Senhor. Vamos continuar firmes pedindo a Ele misericórdia, para que Ele nos ajude para irmos até o fim. A Bíblia diz assim: quem for fiel até o fim será salvo. Quem for fiel até o fim. Não é muitas das vezes porque estamos na igreja ou fazemos parte de um membro de um ministério que nós estamos salvos. É quem for fiel até o fim. A Bíblia fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Né, irmãos? Mas é aquele que for fiel. Então vamos ser fiéis, irmãos. Vamos confiar no Senhor. Porque Ele tem promessa para cumprir na nossa vida. Ele tem vitória para nós. Ele foi fiel para prometer para Abraão. E foi fiel para cumprir. E Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja no nome do Senhor Jesus.